Quase 7 milhões de reais. Esse é o cálculo do prejuízo de 2 meses de uma greve do metrô que não deve acabar tão cedo. Protestos. Brasileiros vão às ruas em quase todos os estados e aqui no Distrito Federal em ato a favor da Lava Jato, do ministro Sérgio Moro e da reforma da Previdência. Escorpião. Menino de 4 anos é picado em Taguatinga e morre no hospital. O animal estava na cama da criança. Olá, boa tarde, eu sou o Sérgio Amaral e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Duas das principais rodovias que cortam o Distrito Federal, a BR-080 e a DF-001, preocupam e muito os motoristas. É que ali falta o principal para qualquer pista: manutenção. Uma delas, inclusive, foi palco da morte do ex-deputado distrital Juarezão, que não resistiu a uma batida durante uma ultrapassagem lá na 080. E na 001, o problema vai além. Veja só. Pista sem sinalização, toda remendada e com acostamento sem função alguma. Quem precisa passar pela DF-001 no trecho que liga São Sebastião ao Valparaíso sabe dos perigos da rodovia. Infelizmente, a gente tem uma pista aqui que é péssima. Não tem nem onde botar mais remendo, sabe? Um remendo aqui que uma buraqueira aí. A DF-001 é a maior rodovia do DF, com mais de 131 quilômetros de extensão. Ela corta mais de 15 cidades. No trecho onde a pista se encontra com a BR-080, próximo a Braslândia, o deputado distrital Juarezão morreu em um acidente no último dia 21, depois de tentar fazer uma ultrapassagem. Motoristas reclamam que a rodovia é perigosa e pedem a duplicação da pista. Eu acho que tem que ser duplicado. E reformado, porque, cara, você vem de moto aqui, cara, é pior ainda. Segundo o DER, Departamento de Estradas de Rodagem, em 2018 foram registrados 442 acidentes com feridos e 20 acidentes com mortes. Neste ano, os dados apontam para 52 acidentes menos graves e 12 acidentes fatais. Esse caminhão furou o pneu devido às péssimas condições da pista. O motorista diz que já presenciou algumas colisões na rodovia. Já vi vários acidentes, vários carros capotados aí dentro aí no mato aí, né? Por causa dos buracos, por causa dessas irregularidades aí. E também por causa do trânsito, né? Muito tráfego, né? Nesse trecho da DF-001, próximo ao Recanto das Emas, a pista também está em péssima condição. Os motoristas não aguentam mais gastar dinheiro com problemas de suspensão, pneu furado e rodas empenadas. Afrouxa tudo. A pista tá pior que a estrada de terra, né? Estrada de terra que é cheia de buraco. Esse pedaço aqui tá horrível. Acaba com a suspensão toda, você tem que estar levando direto no mecânico. O governador Ibanez Rocha pediu apoio do governo federal para a melhora das rodovias que cruzam o DF, principalmente para iniciar a duplicação da BR-080 e da DF-001. Ali se tornou a rodovia da morte, é uma coisa que é muito antiga, mas eu acho que chegou a hora de dar a solução e nós estamos empenhados em solucionar esse problema. Desde 2015, a Promotoria de Justiça de Braslândia e a rede social da cidade acompanham e cobram a duplicação da DF-001 e da BR-080. O papel do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios tem sido o de buscar informações e fazer gestões junto aos órgãos públicos responsáveis, o DR e o DENIT, para mostrar a importância dessa duplicação. E também repassar à população informações que são entregues por esses órgãos para que a população entenda o que está acontecendo. A respeito da DF-001, o DER informou que o trecho ali perto da Marinha, de Valparaíso, será federalizado, o que significa que vai passar a ser responsabilidade do DENIT em breve. A partir daí, explica o departamento, fica mais fácil fazer as obras de manutenção e sinalização. Nós ainda não tivemos resposta do Ministério de Infraestrutura nem do DENIT sobre a data de assinatura do termo de federalização. Quem fala sobre esse assunto aqui com a gente é o Cláudio Humberto. Boa tarde, Cláudio. Por acaso, hoje cedo eu saí ali de onde eu moro, Jardim Botânico, fui visitar seu Valentim lá no Gama e passei na 001 ali e realmente a situação é precária e com um movimento muito grande. Não dá para continuar do jeito que está, né? A situação é trágica mesmo, né? Muitos anos de abandono e a situação de federalizar é pelo simples fato de que o GDF não tem dinheiro suficiente para, são mais de 130 quilômetros, né, de recuperar toda essa extensão. Mas ali exigem outras coisas além da duplicação, por exemplo. Exige sinalização,
presença da Polícia Rodoviária do Distrito Federal. Cadê a Polícia Rodoviária do DF, ligada ao DR? Onde é que esse povo está? São muitos, né? Pagamos muito caro para manter essa estrutura. Tem que ter postos, pelo menos um posto da Polícia Rodoviária ali naquela região. Há muitas medidas a serem adotadas, a gente espera que, como o governador disse que chegou a hora de resolver esses problemas, que isso seja resolvido sem demora. Mais de 80 cidades em todos os estados e aqui no Distrito Federal tiveram ontem atos em apoio à Operação Lava Jato, ao ministro Sérgio Moro e à reforma da Previdência. As manifestações também foram marcadas por críticas ao Judiciário e ao Congresso. Veja aí na reportagem de Caian Messina. Logo cedo, os carros de som já estavam preparados. Este manifestante, vestido de gari, veio para varrer do Brasil a corrupção. Eu vim aqui para varrer tudo aquilo que está de errado. E o momento certo é esse, né? Apoiando o Moro, apoiando a Nova Providência, apoiando o Bolsonaro, né? E apoiando também a Lava Jato. Lava Jato, você quer dizer? É varrer, né? Manifestantes fizeram fila para pintar as camisetas com mensagens de apoio ao ministro Sérgio Moro e à reforma da Previdência. O Super Moro foi inflado em frente ao Congresso, assim como outros bonecos que faziam menção ao Supremo Tribunal Federal, ao ex-presidente Lula e aos servidores públicos corporativistas. Teve quem viesse de longe, do Oiapoque, no Amapá, para acompanhar. Sou a favor do Moro, sou a favor do pacote da Previdência do nosso presidente, sou a favor sim. Até que todos os manifestantes se encontraram em um só lugar. E foi exatamente aqui em frente ao Congresso Nacional que terminou a manifestação. Este local foi inclusive uma espécie de concentração de todas as concentrações. Os carros de som que estavam espalhados ao longo da esplanada dos ministérios estacionaram aqui, com direito a discursos de ministros e deputados da base aliada. Essa manifestação aqui é para mostrar, né, que o brasileiro não está de acordo, né, com essa investida contra a Lava Jato. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional do Planalto encerrou a manifestação. O governo aposta que cada vez mais o apoio popular às mudanças na Previdência vai ajudar na aprovação. Já foi impopular, mas pouco a pouco está demonstrando à população que é inadiável. Nós precisamos tirar o Brasil da UTI. Nós temos que sair desse tratamento intensivo, começar a olhar para o alto e para frente. E de volta ao Brasil, depois de quase uma semana no encontro do G20 no Japão, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre as manifestações. Ele também ressaltou a importância do acordo firmado entre o Mercosul e a União Europeia. Os detalhes chegando ao vivo aqui agora com a Renata Dourado. Boa tarde, Renata. Oi, Sérgio, boa tarde para você. Uma ótima semana para todos que estão aí nos acompanhando. Então, assim que retornou de viagem, o presidente Bolsonaro deu uma parada ali rápida no Palácio da Alvorada e conversou um pouco com a imprensa, falou que é um direito das pessoas de se manifestarem, mas fez questão de destacar a importância dos três poderes, da união dos três poderes, porque como a gente viu aí na reportagem, né, volta e meia nessas manifestações pró-governo, pró-Bolsonaro, sempre tem aqueles que levantam bandeira criticando o judiciário, criticando o legislativo. Então o presidente Bolsonaro fez questão de reforçar a importância dessa união, desse trabalho em conjunto, e falou sobre esse acordo aí que foi firmado entre esses dois blocos, o Mercosul e a União Europeia. Então é um acordo que já vinha sendo ensaiado, vinha sendo conversado há cerca de 2 décadas, há 20 anos, e aí finalmente foi firmado, pelo menos o início dele, porque efetivamente ele não vai começar agora, ele deve demorar algo em torno de 2 a 3 anos. Então tem uma tramitação, esse texto ele vai passar por uma análise técnica, por uma análise jurídica, e depois os presidentes vão enviar esse texto aos respectivos congressos. Então tem que passar pela análise, pelo crivo e pela aprovação também do Congresso Nacional. O presidente Bolsonaro disse que espera que o Brasil seja aí um dos primeiros, se não o primeiro país cujo Congresso vai aprovar esse acordo que é tão importante. Há uma expectativa aí, o governo também anunciou que há uma expectativa de aumento das exportações brasileiras para a União Europeia de algo em torno de 100 bilhões de reais ao longo de 15 anos. E aí vamos ouvir, portanto, o que o presidente Bolsonaro falou sobre esse acordo e sobre essa viagem dele ao Japão. A missão cumprida, atingiu todos os objetivos. No meio do caminho, no meio do evento, houve a concretização do Mercosul. As informações que eu tenho foram as melhores possíveis. Entra em vigor daqui a uns 2 anos, ou 3, né? Depende dos parlamentos. Vamos ver se o nosso aqui talvez seja um dos primeiros a aprovar, a gente espera. E a luta continua. Bom, o presidente nessa
fala rápida, ele parece que botou um freio de arrumação, né? Porque muita gente, muito empresário, inclusive, estava achando que já começava a exportar para a União Europeia semana que vem, né? Não é bem assim, né? Porque esses acordos precisam ser referendados pelos respectivos governos, né? Pelos respectivos parlamentos. Os governos já referendaram, já assinaram, já acordaram. Esse é um acordo histórico mesmo, é um acordo estupendo. Foi uma bênção, digamos assim, esse acordo surgir num momento como esse. Para você ter uma ideia, o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia vai incrementar o PIB do Brasil em 87,5 bilhões de dólares. Bilhões de dólares em 15 anos. Isso corresponde mais ou menos a 335 bilhões de reais. Mas se fizerem a coisa bem feita, se o Congresso brasileiro, por exemplo, tiver uma certa pressa de aprovar esse acordo, ele entrar em vigor, portanto, antes desses 3 anos previstos, esses benefícios podem representar um incremento à economia brasileira de perto de R$500 bilhão em 15 anos. O que, em última análise, significa mais emprego. Muito mais emprego, né? O que significa é o seguinte: os países do Mercosul representam um somatório de um PIB de 2,3 trilhões de dólares, né? Na União Europeia, são 513 milhões de habitantes e um PIB de 18,5 trilhões de dólares. Quer dizer, estão falando aí de um mercado que representa 25% do PIB mundial. Então, os empresários brasileiros terão a oportunidade de vender sem nenhuma barreira, sem nenhum imposto, os seus produtos no mercado europeu e vice-versa. Vai ser muito bom para todo mundo e vai gerar muita renda e muito emprego para o Brasil. É uma notícia ainda melhor, bem melhor, para os investidores, por exemplo, do que a aprovação da reforma da Previdência. A seguir, a greve do metrô chega a 2 meses sem nenhuma previsão de acordo no horizonte. O Banco Cidade volta daqui a pouco. Obras de recuperação do asfalto de Taguatinga provocam alterações no trânsito de parte da avenida do setor central de Taguatinga Sul. Agora, a pista que dá acesso à QSA 5 é mão única. Tudo isso porque o asfalto cedeu e uma enorme cratera se abriu lá na pista. Logo pela manhã, os trabalhadores da CAESB já estavam fazendo a recuperação asfáltica. Para o trabalho ser feito, a rua precisou ser parcialmente interditada. Apenas o sentido da região está liberado. Fica bem complicado, porque eu só reparei agora que eu já estou retornando e eu vou ter que descer a rua toda e dar a volta quase em Taguatinga para poder chegar até a minha residência, que eu moro em Águas Claras, então fica meio complicado. As mudanças e reparos na área começaram na quarta-feira passada. No dia 26 de junho, uma cratera se abriu no asfalto por causa de um rompimento na tubulação do esgoto. Desde então, o Corpo de Bombeiros e o Detran isolaram a QSA 5. A medida resultou em problemas para os comerciantes que dizem sofrer para manter as lojas abertas. O movimento caiu assim bastante mesmo, só quem estava vindo aqui no comércio, só realmente a pessoa que estava precisando bastante dos produtos que a gente comercializa. Fica esse mau cheiro muito forte, o pessoal não consegue entrar para poder fazer um lanche, para poder comer aqui perto. Então, tanto me atrapalha, como atrapalha outras lanchonetes, atrapalha os restaurantes. O conserto da tubulação terminou na semana passada, mas as obras no asfalto vão durar 30 dias. O abastecimento de água, no entanto, da região não precisou ser cortado. O trabalho de alerta aos consumidores sobre a necessidade de recall de produtos e carros foi ampliado por meio de 2 portarias editadas hoje. A gente volta a falar ao vivo com Renata Dourado. Renata. Então, se a gente lembra que esse recall, esse chamamento, como você bem disse, é quando uma empresa precisa trocar alguma peça, algum produto ou até mesmo fazer um conserto. Então, a gente está falando de coisas que podem ser simples, mas também de coisas que podem colocar em risco a integridade, a saúde, até mesmo a vida desses consumidores. Por isso, esses acordos firmados hoje, que foi lá no Ministério da Justiça, ele reforça a importância da empresa em tornar claro esse chamamento, ou seja, fazer com que, de fato,
fato esses consumidores tenham conhecimento desse chamamento. Então, além dessas empresas terem que colocar uma ampla divulgação em rádio e TV, também tem que obrigar a colocar no site delas, e isso deve ficar por um período de até 5 anos, essas informações de forma bastante clara, exatamente para não ter dúvida, né, para que o consumidor tenha de fato acesso a essa informação. Essas empresas também precisam levar essa informação à Secretaria Nacional do Consumidor, que vai ficar, portanto, monitorando o número de pessoas que tiveram acesso, o número de pessoas que foi, de fato, fazer esse recall, né, fazer essa troca desses produtos. Enfim, ao longo dessa década, o Ministério da Justiça informou aí que o número de chamamentos vem crescendo de uma forma bastante constante. Em 2009, ocorreram 51. No ano passado, foram 161. De 2014 a 2018, ocorreram 101 chamamentos. No entanto, dessas campanhas, apenas 57 delas tiveram 100% desse atendimento. Então, a gente percebe ainda que o número de consumidor que vai trocar é pequeno, ou porque ele não está tendo acesso a essa informação, ou porque realmente ele está tendo alguma dificuldade. Sérgio. Tá, obrigado, Renata. A greve do metrô completou 2 meses no fim de semana. É a segunda maior paralisação da história da capital do país. E o pior, nenhuma previsão para acabar. No sábado, a Justiça do Trabalho decidiu prorrogar pela segunda vez o acordo coletivo, o que beneficia os trabalhadores em greve. O prejuízo aos cofres públicos já beira os 7 milhões de reais. Passageiros espremidos até na porta dos vagões. Essa é a realidade das pessoas que dependem do metrô nos horários de pico. E há 2 meses a situação tem sido ainda pior. Mesmo com 18 dos 24 trens em circulação nos horários de maior fluxo de passageiros, a sensação para quem depende do transporte público é a mesma. Está conturbada, né, porque a superlotação, né, e os atrasos dos metrôs, né, fazem com que torne a nossa vida, né, dificultosa nesses 2 meses de greve. O atraso e o vagão lotado mesmo, isso é que atrapalha a nossa vida. A Carla usa o metrô 4 vezes por dia. Nesses 60 dias de greve, ela perdeu muito mais que tempo esperando nas plataformas de embarque. Domingo agora que passou, há 1 semana atrás, esperei 2h30 pelo metrô. Eu deveria estar no meu compromisso às 14 horas, eu cheguei às 12 horas e não consegui embarcar. E só veio passar o metrô às 15h30. Eu perdi meu compromisso no domingo. Eu tinha uma prova de estágio pelo CIE que estava marcada e eu não consegui comparecer por conta disso. No último dia 17 também eu tive prova pela faculdade e não consegui comparecer porque eu não consegui entrar no metrô. No último sábado, o Tribunal Regional do Trabalho prorrogou pela segunda vez o acordo coletivo que garante alguns benefícios aos metroviários mesmo durante a greve. Auxílio alimentação e plano de saúde, por exemplo, devem ser mantidos até o julgamento do acordo. A Justiça também determinou que os dias parados dos trabalhadores sejam pagos pelo metrô DF. O saldo da greve até o momento é de quase 7 milhões de reais que o metrô DF deixou de arrecadar e 1,5 milhão de passageiros a menos nos vagões. E os números podem aumentar ainda mais, já que não há data prevista para o julgamento de uma tentativa de acordo entre o metrô e o sindicato da categoria. Cláudio Humberto, são 7 milhões de prejuízos só por causa da greve, fora o buraco que já existe no cofre do metrô. Onde é que vai parar? Pois é, até agora são 800 milhões de reais de prejuízos acumulados com o metrô, exatamente em razão, por exemplo, dos altos salários que são pagos. Os funcionários do metrô chegam a receber 3 vezes mais do que pagam, por exemplo, empresas como o metrô de São Paulo. E o que a gente vê aqui em Brasília é mais uma vez, não é a primeira vez que isso acontece, é mais uma vez o ativismo de toga na Justiça do Trabalho, tentando fazer política social dessa maneira, né? Não é tolerável que pessoas que não estejam trabalhando continuem recebendo auxílio alimentação. Mas espera aí, política social para os empregados, né? Porque para o grosso da população, nada. Não, em grave prejuízo para o grosso da população, né? Tentar obrigar, ou pretender obrigar o GDF a pagar salário de dia parado, né? O que a gente espera aqui é que o GDF resista, não pague, recorra, lute, mas em defesa dos interesses do conjunto da sociedade. Daquela senhora que perdeu a prova do estágio porque, em razão da greve desses malandros que querem simplesmente trabalhar menos. Veja,
eles ganham o triplo do que se paga no mercado brasileiro e ainda querem ganhar, tem que trabalhar, reduzir drasticamente a carga horária. Esse tipo de greve com o braço armado da Justiça do Trabalho garantindo esse também privilégios, ninguém aguenta mais, ninguém merece. A seguir, criança de 4 anos morre por causa de mordida de escorpião em Taguatinga. O Band Cidade volta daqui a pouquinho. Em Taguatinga, uma criança de 4 anos morreu depois de ser picada por um escorpião enquanto dormia. Christian Silva de Jesus chegou a ser levado para o hospital na noite de sexta-feira, mas teve uma piora no quadro clínico porque o veneno atacou o coração e o pulmão. O menino foi enterrado na tarde de ontem. De janeiro a março deste ano, 334 pessoas foram picadas por escorpiões no Distrito Federal. O número é 30% maior que o registrado no mesmo período do ano passado. Em todo o ano de 2018, 3 pessoas morreram por envenenamento. Comidas típicas, desfile de cosplay, ninjas e samurais foram algumas das atrações da 8ª edição do Festival do Japão, realizado no Parque da Cidade. E foi a chance do brasiliense se sentir um pouco na terra do sol nascente. Quase 50 mil pessoas passaram por lá nesse fim de semana. Era como estar em um pedacinho do Japão, bem no meio do Planalto Central. O cenário chamava a atenção dos visitantes, com uma ornamentação típica da terra do sol nascente. Mas isso era só um detalhe. Muita gente veio mesmo foi atrás das comidas típicas. É um dos melhores, até porque o ambiente é muito grande, tem muita opção, comida, loja, tudo, apresentações. Games, cosplays e desenhos famosos também levaram muitos visitantes ao evento, que chegou à 8ª edição. Você está num lugar onde tem pessoas iguais a você, que gostam desse tipo de tema, e então você se sente meio que acolhido nesse clima todo. Primeira vez que eu estou participando do Festival do Japão, né, com o meu stand. A gente tem jogos de uma empresa japonesa. Cara, tá fazendo muito sucesso, a oportunidade foi muito boa. Os organizadores também ficaram satisfeitos. A cada ano, mais gente vem ao festival. O Festival do Japão, na verdade, começou num espaço bem pequeno, modestamente, aí, para tentar atender um público aí de 4 mil, 5 mil pessoas. E hoje nós estamos aí tentando atingir 40, 50 mil pessoas. Então é uma satisfação muito grande para nós da organização, que o público brasileiro realmente tem gostado bastante e apreciado muito a nossa cultura. Mais visitantes atraem mais expositores. E o Grupo Bandeirantes não podia ficar de fora. O stand da Band ficou em um ponto estratégico. A Band tem apostado cada vez mais em eventos de credibilidade aqui em Brasília e em eventos principalmente que tem a presença da família brasileira. E aqui no Festival do Japão, um evento que reúne aproximadamente 50 mil pessoas nos 3 dias de eventos, nós queremos mostrar um pouco da nossa marca, do nosso trabalho para a família, principalmente para a família japonesa que mora aqui, que reside aqui em Brasília. Para a gente isso é muito importante, porque vem a criança que vai ser o nosso futuro empreendedor, o nosso futuro consumidor aqui em Brasília, e a Band ela faz um trabalho muito legal com todas as gerações. Agora é esperar o ano que vem para mais uma vez curtir um pouco mais dessa cultura. E não esquece não, hein? Aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí de onde você mora. É o WhatsApp do Band Cidade. Nosso número é 999-769204. Band Cidade, primeira edição, termina aqui. Vem chegando agora os donos da bola com Bruno Mendes, Zé Duílio e Adriano Oliveira. A gente volta a se encontrar amanhã ao 12:30. Uma semana cheia de amor para você. Tchau.